Após críticas, Prefeitura de Criciúma desistiu de contrato com a FAEP-Sul. Valores que seriam investidos pelo município ultrapassariam a casa dos 9 milhões de reais. A reta final. Obras do presídio Santa Augusta avançam e unidade carcerária será modelo no estado. Motoristas proprietários de veículos movidos a gás veicular natural comemoram queda no preço do metro cúbico do combustível. Justiça aperta o cerco e regras para a comunicação entre presos acusados de terrorismo no Brasil e advogados ficou mais severa. E no esporte, Elvis aproveitou o tempo em que esteve fora do time para aprimorar a forma física. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 28 de julho de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Prefeitura de Criciúma desistiu do contrato com a FAEP-Sul, que prometia o resgate de milhões de reais do ISS. O contrato ultrapassaria o valor de 9 milhões de reais. Confira na reportagem. As tratativas sobre o contrato com a Fundação FAEP-Sul e a Prefeitura de Criciúma, que compreendiam o software e a capacitação dos profissionais da Fazenda, sofreram a suspensão momentânea. Tudo foi feito dentro do que determina a legislação, nada fora daquilo que determina a legislação, e nós realmente estávamos buscando documentos, nós estávamos buscando software, nós estávamos buscando mais conhecimento para o setor da fazenda e da fiscalização com uma universidade, no sentido de realmente nós nos aprimorarmos um pouco mais e termos condições de chegar até os arquivos das instituições financeiras, que a gente tem dificuldade para fazer isso em função do fechamento, de como é fechado essas instituições, e dentro desse processo eles iam realmente nos ajudar e nos capacitar um pouco mais, nos ajudar, né? Isso que estou aqui me referindo, que a nossa fiscalização é muito competente, mas tem muita dificuldade de conseguir buscar esses relatórios. O Ministério Público haveria informado de que teria um programa que poderia substituir o da FAEP-Sul. No entanto, o secretário aponta que a situação não é bem assim. A partir do momento que os nossos fiscais fizerem todo o trabalho, buscarem todos os relatórios, banco de dados das instituições financeiras e fizerem a notificação, notificarem a instituição financeira e aí a instituição financeira não pagar a notificação, aí sim, a partir daquele momento, você denuncia isso ao Ministério Público e o Ministério Público, a partir daquele momento, ele tem a competência de entrar no processo. Até aquele momento ali, não é competência do Ministério Público, aí é competência da fiscalização municipal. E por isso que existe a diferença, né? No momento, a Secretaria da Fazenda continua atuando da mesma maneira até que, em um segundo instante, possa realizar esse processo almejado que vai garantir a arrecadação significativa para o município. O nosso trabalho na arrecadação, o trabalho da fiscalização, é buscar a arrecadação municipal. Qual é a arrecadação municipal? É o IPTU, é o Alvará, é o ISS, que são os principais do município, que esse sim depende do nosso trabalho, dos nossos esforços aqui da Secretaria da Fazenda. Agora, aquela receita que são as receitas principais, que é a principal receita do município, por exemplo, o ICMS é a principal receita do município. Ele não depende do nosso esforço da Fazenda, ele depende da arrecadação do Estado e de toda a arrecadação do Estado do ano seguinte. A maior parte das empresas vem trabalhando com prejuízo. Se trabalha com prejuízo, não paga o imposto de renda. Então, esse bolo que compõe o FPM, ele acaba caindo e o município acaba recebendo muito menos. Estão quase concluídas as obras de ampliação do presídio Santa Augusta. A penitenciária criciumense, além de aumentar sua capacidade, se transformará na unidade modelo do Estado. Nossa equipe de reportagem aproveitou a oportunidade e ainda abordou com o novo administrador do presídio sobre o caso do detento que postou uma foto dele dentro de uma cela nas redes sociais. Há obras por todos os lados. O presídio Santa Augusta passa por uma verdadeira revolução. Mas todo o processo das obras conta com cuidado especial para não comprometer a segurança da unidade prisional.
As obras elas estão a todo vapor, né? Dentro daquilo que a gente espera como previsto, né? Daquilo que a gente entende como previsto. Inicialmente nos foi passado um prazo de que essas obras acabariam no fim de agosto desse mês agora, no próximo mês, mas nós estamos, claro que toda e qualquer obra se depende de fatores climáticos, de fatores de tempo, fatores de segurança, por nós estarmos dentro de uma unidade prisional, né? E se todos esses fatores, todas essas variantes colaborarem, com certeza essa obra terminará em agosto. Mas, claro, deixando bem claro para a população, para a comunidade criciumense, que nós dependemos do tempo, nós dependemos de outras variantes que acaba com que esse prazo não se torne estritamente objetivo, né? Que faz com que ele realmente precise de outros fatores para a sua conclusão. Com a reforma, algumas mudanças vão contribuir para que os projetos que invistam na ressocialização dos detentos possam ocorrer. Sem essa superlotação, nós com o espaço adequado, nós naturalmente, os presos naturalmente já vão se comportar de maneira mais adequada, né, de maneira mais ordinária, né, e consequentemente com um comportamento positivo, né, a nós, a administração prisional, cabe oferecer os direitos àqueles previstos lá na legislação de execução penal. Outras melhorias também estão nos planos, como é o caso das celas de triagem e um local adequado para os projetos educacionais. O que está sendo feito no presídio de Criciúma é realmente a construção de uma nova unidade prisional em cima de uma outra. É isso que realmente está ocorrendo, né? Então nós esquecemos tudo o que existia lá atrás, né, e começamos a pensar o que vai existir daqui para frente, né? Todos os setores que a estrutura antiga não nos permitia criar, hoje a estrutura nova vai nos permitir criar. E diante de tantas mudanças e melhorias, um problema. Um detento teria postado uma foto nas redes sociais deitado em uma cama dentro da cela. Assim que o gerente obteve a informação do caso, algumas atitudes foram adotadas para resolver a situação. A partir do momento que nós tomamos conhecimento na tarde de ontem, nós já realizamos diligências nas celas, nos arredores de onde esse preso se localizava, e nós logramos êxito em encontrar esse aparelho celular, né, onde nós o apreendemos, retiramos o recluso da cela e alguns que também são suspeitos de participar dessa atividade ilícita, né, os separamos, isolamos preventivamente por 10 dias, nos termos do artigo 60 da Lei de Execuções Penais. O judiciário deve ser informado sobre a atitude do detento, assim como o celular apreendido deve ser encaminhado para a Divisão de Investigação Criminal, a DIC, para investigação. Ele é um preso provisório que naturalmente fica juntamente com seus pares, aqueles presos que ainda também não foram condenados, né, e ele aguarda uma definição do judiciário, né, ele responde uma ação penal, né, num processo de conhecimento junto ao judiciário, e lá o judiciário é quem decide se ele fica, ou o juiz da ação penal decide se ele fica ou não fica no presídio. Enquanto permanecer no presídio, enquanto estiver preso, enquanto o judiciário entender, nós não vamos medir esforços no sentido de buscar a segurança, no sentido de repreender atos como que foram praticados na tarde de ontem. A seguir, Justiça aperta o cerco e regras para a comunicação entre presos acusados de terrorismo no Brasil e advogados ficou mais severa. O preço do gás natural veicular está mais barato. Os motoristas catarinenses já estão comemorando e, acima de tudo, sentindo a diferença nos postos que prestam esse tipo de atendimento. Os 91 mil motoristas com veículos emplacados adaptados ao uso do gás natural veicular em Santa Catarina estão começando a sentir a redução tarifária que está em vigor desde o dia 10 de julho.
após solicitação da SC Gás e decisão da Agência Reguladora Estadual, a tarifa para o segmento automotivo teve redução de 17,8% no preço praticado aos postos e foi retirado o desconto de 8 centavos que a SC Gás concedia aos clientes desde 2014. Com isso, a redução média foi de 13,6% no valor repassado pela SC Gás aos postos, que são os responsáveis pela definição do preço ao consumidor final. O resultado da queda da tarifa já pôde ser visto em algumas cidades de Santa Catarina. Segundo dados da ANP, coletados alguns dias após vigorar a nova tarifa, ao menos 9 postos no estado já praticavam valores abaixo de R$ 2,10 por metro cúbico. A tendência é que até o fim do mês mais postos reduzam o preço do GNV para os motoristas. A redução aumenta ainda mais a competitividade do GNV em comparação aos demais combustíveis. Segundo dados da ANP, o preço médio da venda da gasolina em Santa Catarina na primeira quinzena de julho foi de R$ 3,44 o litro, enquanto o etanol foi comercializado a R$ 2,99 o litro. Levando em conta os postos que já comercializavam o GNV por R$ 2,09 o metro cúbico, o motorista que abastecer R$ 50 percorre 314 quilômetros com GNV, 156 quilômetros com gasolina e 125 quilômetros usando o etanol. Ou seja, com esse preço, o GNV tem vantagem de 51% sobre a gasolina e 60% sobre o etanol. A comunicação entre presos e advogados pode ficar mais difícil a partir de agora. É que uma nova norma do Ministério da Justiça cria limites para o atendimento de advogados a presidiários em penitenciárias federais. Até a comunicação por mímica está proibida e o preso só pode ser atendido pelo profissional uma vez por semana. Os 11 suspeitos de planejar atentados nas Olimpíadas no Brasil, presos no Mato Grosso do Sul, estão tendo dificuldades para exercer o direito de defesa. É certo, todo cidadão tem direito à defesa. Mas quando o crime em questão é o terrorismo, essa prerrogativa da lei também pode sofrer restrições. Na última semana, os advogados dos 11 presos suspeitos de planejar atentados terroristas nas Olimpíadas do Rio afirmaram que foram impedidos de ver seus clientes no presídio de segurança máxima no Mato Grosso do Sul, para onde foram levados. Os advogados disseram ainda que os presos foram proibidos de assinarem procurações que davam aos profissionais permissão para ter acesso aos autos das investigações para que eles pudessem conhecer os motivos das prisões e, assim, entrarem com pedido de habeas corpus caso as prisões tenham sido ilegais. Os presos na Operação Hashtag são suspeitos de fazer parte de uma célula do grupo terrorista Estado Islâmico no país. A divisão antiterrorismo da Polícia Federal monitorou os passos do grupo pela internet. Os investigadores descobriram o juramento virtual ao grupo terrorista. Os brasileiros passaram a trocar mensagens na internet e em aplicativos para combinar treinamentos em artes marciais e comemorar atos terroristas na França. Planejaram ainda a compra de um fuzil AK-47 em um site clandestino no Paraguai. Investigadores rastrearam os e-mails da tentativa de compra da arma e de munição. Informações obtidas pela Polícia Federal a partir da quebra de sigilo telefônico revelaram indícios de intolerância racial, de gênero e religiosa. A prisão dos suspeitos coincide com uma portaria do Ministério da Justiça de 28 de junho desse ano, que cria limites para o atendimento de advogados aos presos em penitenciárias federais. Nem bilhetes, recados ou até mesmo mímicas. Os advogados estão proibidos de transmitir informações que não tenham relação direta com o interesse jurídico do detento. E tem mais. O documento preconiza que os presos no sistema penitenciário federal só poderão receber a visita de advogados uma vez por semana, apenas nas segundas, terças e sextas-feiras, por um período máximo de 1 hora. Caso o profissional ainda não seja o representante legal de seu cliente, ele deverá enviar a procuração para o jurídico da unidade prisional e aguardar por até 10 dias a análise do documento. As medidas do MJ prometem um atendimento mais eficiente aos detentos, mas para esse advogado, a portaria é um retrocesso e impede o exercício da profissão. Uma portaria como essa que foi editada agora, ela não pode.
nem tem o condão, se não for por regulamento de lei, criar ou extinguir direitos que sejam dos presos ou que sejam dos advogados, né? Então, isso é um primeiro ponto a ser considerado, né? Então, assim, considerado um retrocesso porque ela afeta diretamente a democracia, uma vez que ela está extinguindo direitos e prerrogativas do advogado. Segundo a Constituição, ele é indispensável à administração da justiça. Essa portaria, nessa forma que está sendo feita, editada por uma secretaria do Departamento Penitenciário Nacional, não foi pelo ministro, então a OAB já oficiou ao ministro para verificar, aí eu vou colocar termo de legalidade, né, dessa portaria. A seguir, Elvis aproveitou o tempo em que esteve fora do time principal do Criciúma para aprimorar a forma física. Agora o esporte. Elvis, um dos destaques do Criciúma na atual temporada, aproveitou as quase 2 semanas que não jogou pelo Tigre para aprimorar a forma física. O jogador se diz pronto para ajudar o Tigre a vencer o Vasco da Gama, sábado no Rio de Janeiro. Ele é titular absoluto no time de Roberto Cavalo, mas em virtude do 3º cartão amarelo recebido no jogo contra o Ceará, Elvis ficou de fora do confronto diante do Paraná. Tempo para um aprimoramento no condicionamento físico do jogador. Acho que é benéfico também, porque muitos jogos também a gente acaba destreinando, né? Algumas valências físicas. E estou bem melhor já. Deu para ganhar o que eu tinha perdido, né, durante os jogos. E espero, dentro desse jogo agora, mostrar isso, né? Que o trabalho valeu a pena e que a gente consiga fazer um bom jogo lá. O trabalho especial foi um pedido do próprio atleta, que deseja render um pouco mais dentro de campo. Conversei com ele, o professor sempre tem trabalhado bastante com a gente isso, pedi para fazer algo mais e ele está sempre também disposto. E como eu falei, não que eu estava mal, pelo contrário, é que a gente acaba perdendo pelos jogos, em cima de jogos, né, que o excesso. Mas assim, melhorei, busquei o meu recondicionamento, né, com essa semana e agora estou muito bem, espero isso sábado seja demonstrado dentro do campo. E com o condicionamento físico em dia, Elvis agora quer aprimorar outro quesito. O desempenho do Criciúma fora de casa, que geralmente sai para empatar e acaba perdendo. Então vamos para ganhar, empata, né? Não, acho que isso aí é muito dos resultados também, né? Aí cada um acaba falando o que realmente acontece, né? Mas assim, sabemos a dificuldade do jogo agora, mas viemos numa vitória que, no meu ponto de vista, a superação foi importante demais. E vamos para lá para tentar fazer um bom jogo e beliscar pontos. O empenho, isso vai ser para trazer pontos lá do Rio. E a chance de melhorar a performance fora de casa será neste final de semana, onde o Tigre jogará diante do líder da competição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um adversário que o jogador conhece bem por ter atuado no ano passado no Botafogo do Rio de Janeiro, tradicional rival vascaíno. A base do Vasco é praticamente a mesma também do ano passado, né? Que eu estava lá, a gente jogamos contra eles, as 2 finais eu acabei ficando fora por causa de lesão. Mas é um time muito arrumado, que tem uma bola parada muito boa, tanto do Nenê quanto do Rodrigo. E que eu conheço bem o Marcelo Matos, né? Que estava comigo no Botafogo, que é um grande jogador. E o que eu já passei para ele algumas coisas e tal, que fica entre a gente, né? Mas assim, a gente tem que ter muita posse de bola lá se quiser ganhar o jogo. E espero que isso aconteça e a gente possa fazer um bom jogo. E como não poderia ser diferente, Elvis ainda falou sobre o assunto da semana, a virada épica em cima do Paraná na última rodada. Foi uma vitória, como eu falei, para brotar a gente de vez no campeonato. Porque se a gente perde o campeonato, está muito equilibrado, a gente ia ficar lá na parte de baixo da tabela. Foi uma vitória que depois até parabenizei a todos, porque ninguém desistiu dos jogadores, pô. A gente sabia da dificuldade que encontrou, sair perdendo de 2-0, o Paraná teve oportunidades, mas mesmo assim ninguém baixou a cabeça, todo mundo começou a correr e tal, mais ainda, né? E conseguimos fazer os gols, foi importante, essa vitória deixa a gente mais vivo ainda. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.